Aí sim, rapaz. Agora vai, hein? Apareceu. Som testando. Tá todo mundo ouvindo, pessoal? Eu tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Dá um... Pessoal, Tô. tá falando que não tava me ouvindo aí. Agora tá me ouvindo ou não tá? Agora sim, rapaz. É que tem que esperar o convidado entrar. Eu não sou mal educado ficar falando aqui sozinho antes. Pô, Show. pessoal, queria dar boa noite a todos aí. Deixa eu arrumar a câmera aqui para ver se eu fico um pouquinho mais bonito, rapaz. Que o Renato chegou agora, modelo de Santos. E, Eu, né? bom, pessoal, seguinte, cara. Pô, estamos aqui hoje, tivemos uma live sensacional aí com o Pé de Pano. Pediram a parte 2 já. Semana que vem a gente vai programar uma. Agora com o Renato, esse grande amigo meu, Renato Troglou. Cara que, pô, tá fazendo um trabalho sensacional aí nessa parte neural, na parte da mente, controle da mente para atletas, tá? Mas Show. também não engloba só atletas, né? Engloba, o Renato vai poder explicar O público em melhor geral. para o público em geral. Mas a Sim, gente sim. tá pegando esse nosso nicho aqui dessa galera que tá participando dessas lives que nós temos fazendo com os grandes campeões mundiais da história do jiu-jitsu. E aí eu já convidei o Renato para que ele possa agregar informação, agregar valor a todos vocês na hora de um treino, na hora de uma competição, seja na hora de um dia a dia, tá? Então a gente tem muita coisa interessante para bater esse papo aí, tá? A gente tem uma horinha para conversar, beleza, pessoal? Renatão, seja bem-vindo, é um prazer, irmão, tá? Obrigado, cara. E vai ser uma noite sensacional. Se apresenta, Show. pessoal aí. Galera, meu nome é Renato Troglou, eu trabalho com a parte cerebral e emocional de atleta de elite. Eu atendo também as pessoas, qualquer tipo de pessoa, tá? Infelizmente, a gente vive num mundo totalmente acelerado, globalizado e doente, né? O nosso cérebro ele não foi criado para sustentar essa velocidade, por isso que a gente dá pane, entendeu? Então, por isso que as pessoas estão buscando muito esse trabalho interior hoje em dia. Com certeza. E o Renatão tem muito que agregar. A gente conversa muito, pessoal. Quem não sabe, aí eu passei um problema sério na minha vida o ano passado, aí no final, do meio do ano passado para o final, fiquei 4 meses no meio do ano, com um psicológico muito abalado. A gente pode até conversar. Eu conversei ontem na live com o pastor, ele comentou, a gente trocou uma ideia com o pastor Felipe ontem, né? Sobre isso. Bem, dava uma resumida, né? Então, o Renato foi uma das pessoas que me ajudou muito num dos momentos mais delicados da minha vida. O momento que eu fiquei dentro de casa, isolado. Só que eu não fiquei 2 semanas que nem a gente está aqui agora. Fiquei 4 meses. 4 meses. Né? A gente estava conversando isso ainda, né? Essa semana. Que as pessoas já estão entrando em pane, em piripaque, 2 semanas. Você falou, caraca, Renatão, eu fiquei 4 meses, cara. É muito difícil. É isso aí, mas eu acho que, meu irmão, eu fui preparado. Tem alguma coisa, parece que eu fui preparado naquela época para estar com essa cabeça forte, blindada, né? Fui resgatado pela fé, pela minha família, por vocês, meus amigos, e me tiraram aí dessa. E hoje eu tô forte para passar para a gente junto aí com todo mundo, fazendo essas ações através das lives, através desse bate-papo maneiro demais aí, agregando valor e acrescentando produto construtivo na vida, no dia das pessoas, porque a gente só vê desgraça nessas noticiários. Então, meu irmão, só desgraça, é isso aí. Desliga a tua TV, meu irmão, para de falar de coronavírus, que esse negócio vai entrar na mente. E o nosso amigo aqui vai explicar para vocês sobre tudo. Que fique bem claro para a galera. Vamos combinar 2 coisas. Primeiro, o teu cérebro foi feito para te proteger. É bem simples, tá? Não importa o que ele faz. O objetivo dele é te proteger. E segundo, o cérebro só trabalha por 2 coisas, repetição e emoção. Então, qualquer coisa que a gente falar hoje, a gente vai lembrar disso. Tá? A tecla SAP, Sistema de Autoproteção e Proteção da Espécie. Tá? Então, o cérebro foi feito o quê? Para proteger a espécie. E outra, como é que a gente pode potencializar isso? Através de repetição e emoção. Então, qualquer explicação que a gente der, tanto eu quanto você, a gente tem que acionar isso. Opa, eu estou fazendo isso, indiferente se é para o negativo ou para o positivo, é porque meu cérebro quer me defender. E outra, eu estou fazendo isso porque ele quer que eu tenha esse padrão para eu mudar esse hábito, para eu mudar esse eixo, para eu mudar esse estado, né? Indiferente do quê. Tá? Então, são 2 coisas que a gente tem que prestar atenção na live. Tá?
não ficar voltando no assunto, não ficar voltando. Então, qualquer explicação a gente vê isso. Proteção e repetição e emoção, tá? Beleza, esse é o trabalho, pessoal. Esse é o trabalho que nós viemos fazendo já. O Renato trabalha com alguns atletas nossos também, entendeu? Prepara os nossos atletas para a competição, né? Trabalha com o Felipe André, trabalha comigo mesmo, né? Trabalha com a Desirê, então trabalha com alguns atletas nossos, faz também um trabalho. Ele vai falar mais dos atletas que ele se envolveu e o porquê, né, Renato? Conta pra gente agora, vamos lá. Eu te conheço, cara, há muitos anos também. É interessante Muito. Isso aí. Eu te conheço há muitos anos, muito tempo, a gente é amigo A há muito Desirê, tempo, né? E a gente, pô, Luta e Fogo, é isso aí, Luiz. Conta pra mim, cara, como é que começou? Porque você, pô, educador físico, né? E como é que começou essa tua paixão, assim, pela essa parte de estudar o cérebro, essa parte neural? Como é que foi? Conta pra gente esse comecinho resumido. Você falou da tua história, né? Que eu fiz um trabalho com você porque você estava num estado completamente desestruturado. Foi mais ou menos comigo, né? Eu sempre tive essa curiosidade, eu cuidava da parte mental dos atletas, mas de curioso. Até que eu caí numa imersão, comecei a fazer um curso e que eu vi que nesse curso eu era totalmente quebrável por dentro, era completamente autodestrutível. E ali eu me entendi, eu falei assim, a mesma coisa, esse start que você teve foi a mesma coisa que eu tive. Tipo, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo tudo errado. E ali, lá no começo, há 4 anos atrás, o que eu propus para mim mesmo? Eu só vou parar quando eu reestruturar todo o meu quebra-cabeça. Porque ali eu entendi, hoje eu tenho plena certeza, mas ali eu entendi que o quê? Que quanto mais forte internamente, mais forte eu estou externamente. Porque tem muitas pessoas que têm curiosidade de falar assim, poxa, onde fica a mente? Aonde fica a mente? Cara, o que fica aqui é o cérebro. A mente, ela é universal. Por isso que eu falo muito de universo interno e universo externo. Se você começar a mudar a tua estrutura do teu universo interno, você muda a estrutura do teu universo externo. Como um imã, como padrões. É isso que as pessoas precisam conscientizar, o tão poderoso que é. Quando a gente trava, quando tem um vírus no celular, o que a gente faz? A gente não leva no cara, um programador e fala assim, reseta isso. Muda esses aplicativos, muda esse padrão. É a mesma coisa com o cérebro, cara. As pessoas, elas têm mania de estornar os problemas dela. Os problemas dela não é externo. O externo, ele repele ao interno. Ele só é como se fosse um imã. Você atrai aquilo que você é. Por isso que muitas pessoas vão buscar algo e não conseguem. Porque o cérebro dela, a mente dela, ela não proporciona esses programas. Então ela não atrai. Uma coisa bem simples, vamos falar aí do jiu-jitsu, vamos falar aí do esporte. Se a pessoa ela teve uma linha do tempo de sofrimento em que ela entendeu que ela não é capaz de nada, e aquilo tem como programa interno nela, quando que ela vai ser campeão? Nunca, cara. Nunca. Com certeza. Se a pessoa não... Por isso que a gente fala muito da parte mental, né, da parte interna. Hoje está muito em auto-mindfulness, hoje está muito em auto-hipnose. Né? As pessoas entenderam hoje que a hipnose não é misticismo, não é esoterismo, não é ocultismo, não é nada disso. Então, indiferente da técnica que a gente pratica, se é PNL, se é inteligência emocional, se é hipnose, qual é o objetivo? O objetivo é a gente sair do consciente e ir para o inconsciente. Porque é o inconsciente onde tem os registros. A nossa caixa preta, a nossa gaveta fica no inconsciente. Não adianta a gente falar que a gente vai ser um vencedor, sendo que os programas lá atrás, que estão no inconsciente, não determinam isso. E é esse então, o trabalho, né, Renatão? Que se você, desculpa te interromper, mas esse é o trabalho. Sim.
que você faz com os atletas, porque você volta lá, você faz aquela regressão, você estuda o que aconteceu, você soluciona o caso, você perfeito. mexe na máquina e deixa ela preparada sem nada que possa atrapalhar daqui para frente. Perfeito, perfeito. A Desirê, um exemplo, quando eu peguei ela, acho que foi em 2018, final de 2018, tinha acontecido um problema externo com ela, da vida dela. Pô, ela é campeã, ela é treinada por um dos melhores treinadores do mundo, que é você. Então, para que eu vou mexer nisso? Ali ela já estava condicionado. Só que a mente dela, por um acaso da vida dela, que tinha acontecido com ela, tinha deixado ela, naquele momento, totalmente desestruturada. Pô, eu vou treinar ela perante o jiu-jitsu? Não, cara, ela já é treinada pelo melhor. Eu vou fazer com que a mente dela entenda isso. E não aquilo que ela está passando, faça com que ela desestruture e ela esqueça esse treinamento. Que é isso que acontece, cara. Perfeito. É isso que acontece. Não tem essa de... o universo externo não interessa se é família, amor, emprego, trabalho, esporte. É a mesma coisa. A gente tem que fazer essa... E lembra que eu falei no começo? O cérebro foi feito para te proteger. Sim. Então, se ela estava num determinado momento ali totalmente desestruturada, o cérebro dela ia proteger ela ia evacuar, ela ia regredir. Entendeu? Com certeza. Sendo que ela ia para um campeonato, que foi a mesma coisa que o Felipe. E dá uma travada, né? Total. Trava. A gente fala... As pessoas falam assim, poxa, mas por que a gente trava? Porque nos vídeos, nos vídeos que eu estou fazendo a indução, que a pessoa fica naquele estado, né? Parece que Sim. É congelada. Sim. Poxa, porque o cérebro foi feito para te proteger. Se o cérebro foi feito para te proteger, no reino animal, no mundo animal, quando você tem um animal de grande porte, vamos colocar aí um leão, um tigre, vamos colocar um animal de pequeno porte, aí vamos colocar um gato. Quando o tigre vai atacar o gato, o que o gato faz como mecanismo de defesa? Ele se finge de morto. Por isso que ele retrai, ele trava. Sim. Então, quando ele se finge de morto, é como se fosse o cérebro dele mandando o comando para ele, falando assim, você está se protegendo. É a mesma coisa com seres humanos. Aonde eu quero chegar? Aí dá aquela branqueira, né? Aí dá aquela branqueira. Aonde eu quero chegar? Você está na metade da luta. Você está em vantagem. De repente você toma uma raspagem, você toma um ponto. Não, eu te dou, onde... deixa eu te interromper, eu vou te dar um exemplo melhor ainda, que é o mais comum de tudo, e você segue esse exemplo. A gente se prepara pra caraca, faz tudo como tem que ser feito, né? Aí chega no dia da competição, a gente tá lá pronto, entrou no ginásio, meu irmão, aí você vai começar, entrou, se trocou, entrou na área de luta, cara, você começa já aquela adrenalina sumir, quando você vai entrar pra lutar, naquele momento você trava, você dá branqueira, você não consegue ter ação nenhuma, você não consegue fazer nada do que você preparou durante 3 meses, 4 meses, tudo isso. Porque isso, o que acontece? Vamos lá, vamos de novo. O cérebro foi feito para te proteger, ok? Então, quando você chega naquele determinado momento, aciona o teu mecanismo inconsciente, ele fala, cara, eu preciso te proteger. Para te proteger, eu preciso te deixar mais leve. Por isso que a gente sua. Uhum. Por isso que a gente vai no banheiro. Poxa, mas eu tinha acabado de urinar. Não, mas a gente vai lá e de novo e mija. Exato. Por isso que o nosso coração acelera. E se acontecer isso com você, é como se fosse um bug. Ô, Renatão, e tem gente que passa isso, cara, durante, tipo, uma semana antes da competição, quando já começa a sair os nomes, já vê os nomes, já começa a entrar em pânico, né? Total. Vamos colocar... Como é que você, por exemplo, vamos lá, eu sei nada do que você está falando, eu sou leigo, e acontece comigo, sempre uma semana antes da competição, me dá um branco que eu fico nervoso e não consigo render. O que seria? Como é que você começaria um tratamento comigo? Primeiro, eu te colocaria nessa situação. Eu faria você entender essa situação. Porque quando você começa a entender essa situação,
Ele sai do inconsciente, ele vem pro consciente, tá? Então, eu vou te dar esse exemplo que você está dando com o coronavírus que está acontecendo. Muitas vezes, quando eu faço algum tipo de pergunta, as pessoas colocam ansiedade. Por que ansiedade? Porque a gente não viveu isso ainda. Então, não tem registros no nosso cérebro em que faça a gente entender o que vai acontecer. O fator surpresa, né? O fator surpresa, entendeu? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o seu exemplo. Se eu não tenho registros do que vai acontecer e o meu cérebro foi feito para me proteger, ele ativa todo esse mecanismo de defesa. Tudo isso que acontece com a gente é defesa. Nada mais é que defesa. Eu posso resumir, então, que quanto mais eu lutar, mais eu vou perder isso, de diversos lugares, diversas maneiras, diversas características de adversários, ou na segunda vez que eu enfrentar meu adversário, cara, ou cada caso é um caso, ou não é assim que eu posso resumir? O cérebro foi feito, ele trabalha sobre repetição e emoção. Repetição. O que você está fazendo? Repetição. Repetição. Exato. Repetição. Repetição. Perfeito. Você está dando repetição para o teu cérebro. E você já acelera o processo, você vai na emoção. Você dá um choque ali. Aí tem como a gente trabalhar essa emoção. Sim. Aí tem como a gente trabalhar. Por quê? Então vamos lá, vamos voltar lá atrás. Tá. Eu faço você entender esse teu mecanismo. O que está acontecendo com você? O que o teu cérebro quer que você faça para você ter aquele determinado tipo de reação. De reação, tá? Depois de fazer isso, eu crio mecanismos. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu giro uma determinada emoção, um determinado padrão. Para eu substituir isso, eu preciso de outro padrão. Um padrão que faça com que a gente faça o quê? Isso aqui. Com que eu engula aquele padrão. Eu vou te dar um exemplo bem simples, cara, para você entender. A galera talvez aí, da live vai entender melhor, que a maioria é lutadora aí. Tá. Vamos falar de bolsa de valores. Vamos falar que hoje você tá investindo e está ganhando. Aí está ganhando. Aí está ganhando. Está ganhando. De repente, você sofre uma queda. Quando você sofre uma queda e você perde dinheiro, o que a gente faz? A gente tenta recuperar. Não é? Sim. Aonde eu quero chegar? Eu vou dar o exemplo do Bochecha, eu vou dar o exemplo do José Aldo, eu vou dar o exemplo do Anderson Silva. Sim. São 3 mitos nos seus esportes. Onde eles estão acostumados a ganhar. Vencer. Então o cérebro, ele está trabalhando para vencer. Está trabalhando para vencer. Por quê? Repetição. Ele tem talento. Ele manja do esporte dele. Ele domina o esporte dele. Quando acontece esse bug, que é a famosa derrota, o cérebro dele não sabe o que fazer. Sim, perfeito. Quando o cérebro dele não sabe o que faz, o que ele faz? Ele continua tentando vencer. É a mesma coisa da moeda virtual. Em vez de ele se preocupar com a derrota, só que aquela derrota é 1 em 100. O que fica determinante no cérebro? Para ele, não, mas eu sou o vencedor, eu vou continuar vencendo. Só que essa derrota, ela pegou todas aquelas 100 e fez aqui, ó. Ele criou um novo tipo de padrão. São lendas no seu esporte que não souberam lidar, porque isso é cérebro. Não é culpa deles, é culpa do cérebro. Aquela derrota, ela sofreu mais agressividade inconsciente
do que esse número, nessa quantidade extrema de vitória. Por isso que quando o investidor, o cara que trabalha na bolsa, quando ele perde, ele continua perdendo. E ele sai negativado. Mas aí, como é que nós temos algumas exceções, alguns casos, logicamente, isso aí, mas existem os casos específicos, por exemplo, vamos lá, vamos voltar a falar aqui no Bochecha. O Bochecha é um cara que não está acostumado a perder, né? Então, Sim. 90% da carreira dele ele ganhou, 10% ele perdeu, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos lá, o cara está repetindo que o cérebro dele está acostumado só a ter aquela adrenalina, aquela sensação de vitória, 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 vitória. Então, para ele, se tornou um hábito normal, diário, Normal. né? E aí Normal. ele teve a derrota. Só que essa derrota abalou ele a um certo ponto, só que não chegou a atrapalhar. O que vem não, deixa eu te perguntar. O que vem nessa derrota que a gente tem que conseguir entender para absorver? Por exemplo, o Bochecha, como ele perdeu. O que ele tem? Qual é o tipo de trabalho que ele tem que fazer com ele para não deixar essa derrota atrapalhar ele a ponto? Porque eu sei que atrapalha, né? O Bochecha foi criado aqui, né? Eu sei que a derrota atrapalha muito ele fica mal, derrubado de verdade, mas ele recupera e volta lá e ganha, entendeu? Mas ele fica dias mal, abalado, entendeu? O porquê, como é que ele consegue, ele mesmo assim, consegue recuperar, consegue usar isso aí como estímulo e força. Tem gente que usa a derrota como aprendizado e força de como vontade, estímulo. e vai lá e levanta e de novo. Explica mais ou menos um caso assim semelhante. Eu não lembro de caso semelhante, mas eu vou tentar explicar em cima do teu exemplo. Ele teve, vamos colocar dias aí, vamos colocar 10 mil dias em que ele foi vitorioso. Tá. E durante um dia ele foi derrotado. Tá. São 10 mil dias contra um dia. Perfeito. Contra um. Então, o cérebro dele, o que vai estar em evidência? Os 10 mil dias. Sim. As vitórias. Sim. Né? As vitórias. O cérebro, mais uma vez, o cérebro foi feito para te proteger. Ele vai olhar para a derrota ou para a vitória? Vai olhar para a vitória. Vai olhar para a vitória. Sim. Só que ele esqueceu isso aqui. Uhum. Porque essa derrota, ela é inconsciente. Ela ativa mecanismo do inconsciente, onde faz aflorarem todas as derrotas ou mecanismos parecidos que ele viveu na linha do tempo dele. Sim. Então, em vez de eu usar e colocar um alfinete naquele momento da derrota, eu enfio uma faca. Entendi. Só que para o cérebro dele consciente, o que está valendo a pena aqui? São os 10 mil dias. Sim. São as vitórias. Então, a pessoa ela precisa tomar consciência do inconsciente que está determinando naquele momento o quê? A derrota. Sim. Aquela derrota. Perfeito. Por quê? Vamos dar um exemplo para a galera que não sabe. O consciente, que é o nosso córtex pré-frontal, que é todo esse córtex, é o cérebro moderno, ele processa 40 informações por segundo. Então as pessoas falam, não, conscientemente eu fiz isso, conscientemente eu fiz aquilo. Ele processa 40 informações por segundo. O nosso sistema límbico, que rege quase 95% do nosso cérebro, ele processa mais de 1 milhão de informações por segundo. Então vamos lá. 10 mil vezes 40 contra 1 milhão, é mais de 1 milhão aqui por causa de uma derrota. Sim. É isso que as pessoas precisam ter consciência. Por isso que a gente desestrutura. Porque enquanto a gente ganha é fácil. Perfeito. As pessoas que trabalham a parte cerebral, a parte emocional, cara, lógico que a gente lida com as vitórias, mas a gente tem que focar no quê? Naquilo que é agressivo. Sim. Naquilo que desestrutura você. Né? Então é isso que a gente tem que tomar nota. Deixa eu te fazer nessa linha de pensamento, Renato. A gente chega numa situação agora o oposto, ao contrário, que acontece muito. Vamos lá, muito assim, mas eu já vi, vai. O cara tá acostumado a ganhar e o cara não tá preparado para a derrota. O cara tomou a derrota, o cara
ficou trancado no quarto. Já aconteceu isso comigo. Eu fiquei um mês depois que eu perdi um campeonato na faixa marrom. Fiquei quase um mês trancado no quarto, sem querer sair para treinar, tá? Como é que, por exemplo, o cara se frustra muito, cara? Porque independente do que aconteça, se perdeu bem, se perdeu mal, se perdeu por pouco, se machucou, e, cara, o cara se frustrou. O cara fica com aquele momento ali na cabeça dele que ele não consegue tirar aquela negatividade da derrota ali. O que você faria com uma pessoa dessa? Qual tipo de tratamento que você ajudaria um cara desse aí para voltar a ganhar? Então, vamos falar de uma coisa que é poderosa e tem na maioria dos seres humanos. Tá. Vamos supor que eu lutei com o Rodrigo Cavaca e eu perdi do Rodrigo Cavaca. Primeira coisa que vem na nossa mente: eu perdi pro Rodrigo Cavaca? Isso se chama ego. O Rodrigo Cavaca teve méritos de ganhar de mim. Porque quando eu falo eu perdi, o que eu estou jogando para o meu inconsciente? Um deslize que eu tive, sim, o Cavaca sim. Teve sorte nesse momento. Sim. Só que isso aflora o meu ego. Isso vai acrescentar alguma coisa para mim? Não. Negatividade. Qual é a positividade? Eu fui atropelado pelo Cavaca. Eu só tive esse momento de bom, eu preciso enxergar o resto. Tópico por tópico. Tópico por tópico. Mas para o cara ter uma linha de raciocínio dessa, ele precisa estar preparado mentalmente, né? Muito, muito, porque é normal. Sabe por quê? Porque se eu falo que você é bom, me dói. E mais uma vez o cérebro foi feito para te proteger. Então eu falo que você teve sorte. Eu não falo que eu sou ruim. Porque a partir do momento que eu falar que eu sou ruim, isso me dói, isso me corrói. Então, realmente. aflora totalmente esse mecanismo, né? Então, eu faço as pessoas enxergarem tudo isso. E criar mecanismos, né? Através do jiu-jitsu, através da luta, através do esporte que você está praticando. Para quê? Para suprir isso e para aumentar as qualidades dele. Entendeu? Perfeito, Renatão. Uma outra situação, uma outra pergunta minha, assim, tipo, eu costumo dizer muito para os meus atletas, né, a nível competitivo, que nós temos que, para você ser campeão, é um conjunto de fatores, né? E muitas vezes você não vai conseguir ser, né? Então, assim, o que a gente prepara eles desse ponto? A gente prepara eles na parte técnica, na parte tática, na parte física, na parte nutricional, na parte ortopédica, de fisioterapia, de recover, né? Só que aí tem o mais importante. Isso tudo que eu falei 7 itens de preparação para um campeonato, vamos dizer, para um campeonato de Grand Slam, para um campeonato a nível mundial. E aí você chega lá, só que isso tudo que eu falei, eu costumo dizer para eles que é só 20% de um título, né? 80% é o psicológico. Eu tô errado nisso, desse parâmetro? Eu coloco até mais. Eu coloco até mais, cara. Porque o nosso corpo, ele é apenas a resposta do cérebro. Sim. Então, se a gente não tiver completamente condicionado naquele momento, eu desestruturo tudo aquilo que eu treinei, que foi os 7 exemplos que você me deu. É como se fosse, cada exemplo que você me deu, vai ter 10% da minha preparação, ter 10%. Vamos supor aí que esses 7 tem 70% e 30% do cérebro. Se o cérebro desestrutura, a cada 10% ele diminui. Então vamos colocar 5% aí. Então você já é como se fosse você entrar com metade da estamina numa luta. É como se fosse você entrar metade do life numa luta. Perfeito. O objetivo é você estar completamente condicionado, estruturado internamente, tanto consciente ou inconsciente, do que vai acontecer em cada momento da luta.
Porque a luta, ela é feita de prós e contra. Só que a resposta não é no cérebro. A resposta é aqui e daqui vem para cá. A resposta entre cérebro e corpo são 300 milissegundos. É isso. Então, aonde eu quero chegar? Quando eu tomo uma raspagem, quando eu tomo um golpe, quando eu tomo uma vantagem, se isso estruturalmente tiver internamente condicionado, a velocidade de recuperação é absurda. Porque nós não somos perfeitos. Vocês praticam um esporte que a todo momento você pode estar em cima ou pode estar embaixo. Então, são 10 minutos, se eu não me engano, uma luta, não é? Perfeito. São 10 minutos, né? De faixa preta profissional são 10 minutos. Tá dando delay no teu. Oi? Tá. São 10 minutos. Tá dando me uns... ouvindo? Tô te ouvindo com uns 3 segundos de diferença só. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá, já volta. De boa. Então é justamente isso. Tá meio lerdo, professor. O meu áudio tá ok, Pedro? Eu vou desligar a sua câmera só e vou te convidar. Espera aí. Cacete, cara. Show. Tem muita gente, Aí, cara. estamos de volta aí, galera. Vamos embora aí que o bicho tá pegando aqui no treinamento mental. Renatão, tem uma pergunta aqui da nossa aluna, que é a grande campeã nossa aí, a Palominha, né? Campeã brasileira, campeã europeia, você conhece muito bem. Ela faz uma pergunta aqui no Instagram, deixou para você. Como lidar com a ansiedade? Né? O que a gente tem falado, você já explicou grande parte aí, mas como é que você aconselharia um resumo, uma coisinha, um conselho básico aí para a galera que tem essa ansiedade, que deixa se consumir pela ansiedade, né? Então... O que é a ansiedade? A ansiedade é aquele futuro que ainda não aconteceu, né? Sim. Então, a ansiedade é excesso de medo. Medo por algo que vai acontecer. Certo? E lembra, o cérebro foi feito para te proteger. Então, quando a gente está ansioso, vamos colocar momentos de ansiedade. Você está lutando o Mundial. Eu não sei como funciona o Mundial de vocês. Mas primeira luta, segunda luta, terceira luta. Isso. Quando que vai ativar a ansiedade? Na disputa do ouro. Tá me entendendo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Na disputa do ouro. Então, o que acontece? Quando o nosso inconsciente ativa isso vem para o nosso consciente, isso deixa o nosso corpo totalmente desestruturado, isso faz com que... Deixa eu só, que você falou em relação a uma situação, vou só te dar uma corrigida em relação a uma sequência.
Geralmente, Renato, o que acontece? O que eu vejo mais comum para você ter um norte assim, em relação a essa tua resposta. Acontece muito essa branqueira, cara, ela dá na primeira luta do campeonato. Sabe por quê? Porque a pessoa, por exemplo, vamos dizer, a gente chega lá, vai para os Estados Unidos, campeonato na Califórnia, você entra num ginásio daquele lá, lotado, 5.000 pessoas, tu vê todos os caras famosos que tu sempre viu em revista, em TV, e, porra, você chega lá, uma pressão do cacete, assim. Cara, eu particularmente, eu amo eu só consigo lutar bem em lugar assim, cara. Eu utilizo isso aí. Se tiver um ginásio vazio, meu irmão, é grande chance de eu perder. Eu sempre foi minha vida toda assim. Eu gosto de lutar com gente vendo, meu irmão. Minhas maiores vitórias foram na pirâmide por causa disso. Porque a analogia que teu cérebro fez, é isso aí. É isso aí. Agora, assim, tem gente que entra ali, dá branco e fica tremendo antes de chegar na primeira luta. Só que aí acontecem 2 pontos. Alguns exemplos entram e quando pega no kimono, senta, relaxa. Aí consegue fluir. E tem pessoas não, que treinam pra cacete, fizeram todos esses 7 pontos que a gente treinou, que eu falei que a gente está falando aqui, que são a porcentagem menor, cara, não consegue render em nada e trava e perde na primeira luta. Então não consegue chegar. Porque depois que você fez a primeira e passou, vai fluindo, entendeu? Então acontece, é muito normal. Eu acompanhei minha carreira toda, alguns atletas, alguns competidores, eles travam, meu irmão, na primeira já, Total. geralmente, né? Então, esse é o sistema. Vamos lá agora. Só para você ter uma noção, desculpa te interromper. Não, perfeito. Eu estava conversando com o Daudi, inclusive, sobre isso, e quem me falou isso ano passado também foi o Rogério Sampaio lá no COB, no Comitê Olímpico, quando eu estava tendo reunião com ele. Por quê? Ele até conversando comigo numa reunião, ele falou, Renato, na época quando as pessoas olhavam o meu nome, que iam lutar comigo, elas ficavam ansiosas. Sim. Então, o que acontece? Vamos lá. O cérebro foi feito para te proteger. Como se fosse a gente chega no ginásio, a gente chega no momento da luta, num linear. Aí, vamos lá, me fala todos os exemplos que você falou. 5.000 pessoas, ginásio lotado, várias estrelas, vários campeões, várias estrelas, uma pá de casca grossa. Tu começa a ver os caras mais duros da tua chave andando do teu lado ali. Isso começa como se fosse tirar a minha energia. Isso começa a escurecer a minha luz, né? É como se fosse eu entrando num casco de tartaruga. Se eu começo a acontecer isso, eu começo a desestruturar tanto o meu coração quanto o meu cérebro. Certo? Porque isso, é que nem você falou, pô, mas quando ele pega no kimono do adversário, ele relaxa. Porque aí ativa o tato dele e ele sente que ele está ali, que naquele momento em que ativa algum tipo de... E ele recorda o treinamento dele que ele teve quando ele faz isso? Não somente isso, mas é como se fosse a mente dele. A mente dele está dispersa, certo? E quando ele tem aquele sentido ativado, a mente dele foca exatamente naquele lutador. Quando ele foca naquele lutador, ele esquece as 5.000 pessoas, ele esquece o barulho, ele esquece os casca grossa, ele esquece as estrelas. Entendeu? Perfeito. Então, Fala, pode falar, desculpa. Que nem a Paloma, acho que perguntou. Sim, o que pode fazer. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele é linkado com 40.000 axônios, que são neurônios, com o nosso coração. Se começa a taquicardia, que é o nível de ansiedade, a gente fica nervoso, a gente tem sudorese, a gente começa a tremer e o coração começa a acelerar, isso desestrutura a amígdala. A amígdala é um feijãozinho que fica dentro do inconsciente. E a amígdala é responsável pelas emoções, principalmente do medo. A amígdala é como se fosse um radar, é como se fosse um pino de uma granada. Se eu tiro o pino da granada, eu sou altamente explosivo. Se eu desestruturo o meu inconsciente, tudo aquilo que eu mentalizei, todo aquele jogo, tudo aquilo, acabou. Ele vai por água abaixo. Então, uma maneira que eu ensino muito nos meus cursos são os tipos de respiração. Porque a respiração nada mais é que energia. Se a gente começar a hiperventilar, o nosso cérebro começa a hiperventilar durante 1, 2 minutos para tu ver se tu não fica nervoso. A gente desestrutura.
Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que aliviar esse estado. Então, você pode fazer aí 8 contagens de inspiração, 8 de expiração. Porque o objetivo é eu colocar o pino de novo na granada. O objetivo é meu coração voltar a uma coerência normal. Sim. Porque é interessante eu hiperventilar faltando 1 minuto. Para estimular a adrenalina, para estimular a raiva. E entrar pilhado. Aí sim. Agora não no aquecimento lá 15 minutos antes. E aí a gente vai mais para meditação, por exemplo, que é a concentração total, é isso que você está falando, a respiração, né? Existe muitos tipos de respiração. Tá com delay de novo aí? Tá, um pouquinho. Vê se passa. Tô com um pouquinho de delay. Deixa eu ver quem... Tá ouvindo aí? Repetição, pode ir zona de conforto. Tá, vamos ver se para. É que à tarde aconteceu também na live. Eu tô normal? Eu acho que é o seu, mestre. Não, ainda tá. Vai lendo aí. Agora foi. Umas perguntas legais aí, cara. É o meu. Deixa eu ver aqui. Vê aí. Vamos lá. Foi, agora o meu tá bom. O meu tá... Aqui eu tô te ouvindo bem. Agora, será que é o meu que tá ruim, cara? Ou não, eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então vamos que vamos. Segue lá. Fechou, fechou. Cavaca, pergunta se a repetição pode adquirir uma zona de conforto. Onde a sair dessa zona de conforto se tornar perigoso para o inconsciente, gerando ansiedade e o medo. Então, deixa eu ver se eu entendi. A repetição, ela gira uma zona de conforto. Você começa a ter um entendimento inconsciente que aqueles parâmetros, aqueles comandos que você está dando, eles começam a te deixar mais relaxado. É isso que ele está tentando dizer? Onde Cavaca pergunta se a repetição pode adquirir uma zona de conforto, onde sair dessa zona pode se tornar perigoso para o inconsciente. Cara, a repetição, eu não consegui relacionar essa pergunta aí, mas assim, a repetição, no meu ponto de vista, a repetição ela gera confiança, meu irmão. Ela gera. Agora, não sei se ela Sim, vai. Vamos colocar a pergunta dele como o exemplo que eu dei lá atrás. Então, a repetição pode adquirir uma zona de conforto. Qual é a zona de conforto que eu dei lá atrás? Anderson Silva, Aldo e Bochecha. A repetição fizeram eles os melhores no que eles são. Sim, perfeito. Isso gerou uma zona de conforto. Então, aquilo não é mais tão interessante, né? Não cria tanto problema para o teu sistema. Perfeito. Entendeu? Então, essa é a zona de conforto. O Matheus fez uma pergunta aqui. Realizar um treino somente mental, pensando na competição, é importante? Não. Boa. Não, porque... Cadê o meu tato aqui, ó? Porque quando eu tô lutando jiu-jitsu, eu tô ativando o meu tato, eu tô ativando minha audição, eu tô ativando o meu olfato, eu tô ativando tudo. Então eu preciso criar aí. Porque o que acontece? Nós somos feitos de células. As nossas células são pensantes. Sim. As nossas células são inteligentes. Então você precisa daqueles mecanismos. Por isso que muita gente cheira alguma coisa. Tem muito disso, sim, né? De você mentalizar. Eu vou dar um exemplo para a galera, um gatilho bem interessante.
que nem eu fiz muito com o Felipe, quando o Felipe estava comigo, que eu fiz ele, até a Letícia dava para mim nas sessões, eu fazia ele cheirar o kimono dele e a faixa. Meu Deus, mas Por também quê? cheirar o kimono do Felipe, tu vai despertar qualquer um, né, meu amigo? Porra, não sei, aí não sei não, eu não cheirei porra nenhuma. Porque o que acontece? Se você perceber de todos os sentidos que a gente tem, todos, eles levam para o tálamo que lá no inconsciente para voltar. O olfato, pelo fato de ele ser primitivo, ele tem uma via só. Então ele chega primeiro. Por isso que a gente é viciado em perfume. Por isso que a gente passa do outro lado da rua, a gente sente um cheiro de pizza. Porque o cheiro, ele é mais rápido no cérebro. Perfeito. Então, por isso que eu fiz, tanto com você, quanto com o Cavaquinha, quanto com o Felipe, no tatame. Porque ele precisa sentir o cheiro do tatame. Perfeito. Renatão, tem uma aqui muito legal aqui, ó. E aqueles leões, é o Nogueira que está perguntando, e aqueles leões de academia, que quando vai para o campeonato viram um gatinho? O que acontece com esses caras? Eu vou dar um exemplo, do exemplo que eu dei lá no curso que eu dei do Mahamed. O jiu-jitsu, ele é como se fosse degraus, cada faixa é um tipo de degraus, onde você se torna mais importante. Então, são mecanismos que fazem você se sentir bem, fazem você se sentir importante, né? Então, quando essa mudança de faixa, por exemplo, que nem quando você chega na preta, que é o ápice, perante os outros, você se torna indestrutível. Isso é a tua visão universo externo. Só que o teu universo interno é cheio de problema. Então, o teu universo interno que ativa. Por isso que as pessoas não sabem lidar. Por isso que as pessoas não sabem lidar com pressão, não sabem lidar quando é um campeonato de nome, quando é um campeonato importante. Som? Tô, o som eu tô. Aí, agora eu tô. Tá direto, acontece isso aí com o pé de pano, aconteceu também algumas vezes. Também. Oi. Tá me ouvindo? Tô, perfeito. Eu tirei o fone aqui. Não, tá tranquilo, eu tô te ouvindo perfeito. Ah, eu também. Aí, pessoal, dá 2 positivos aí, 2 juntos aí, pra ver se estão ouvindo. Dá 2 juntos aí. Show. Bom, tinha uma pergunta. Marcelo, repete tua pergunta, por favor, que eu estava lendo a sua, cara. Eu tive que desligar aqui, a sua pergunta era interessante. Eu acho que a pergunta do Marcelo, que eu lembro, o Marcelo é um amigo nosso lá de Brasília, que até participou da live semana passada, lembra? Que ele até deu uma travada. O Marcelo perguntou mais ou menos o seguinte, que quando a gente tem a negativa ali, a derrota, ou o momento ruim da vida, como é que a gente faz para bloquear aquela maré de pensamentos ruins que começam a vir junto com aquela... Porque energia ruim atrai energia ruim, né? Negativa atrai negativa. Sim. Como é que é uma estratégia para a gente bloquear, brigar contra isso? Então, e isso é automático, né? Porque o nosso inconsciente é como se fosse um Google. Então, sim, quando tem uma derrota, vamos lá. Derrota, tristeza, frustração, perfeito, mágoa, tudo isso tem uma cacetada de momentos da nossa linha do tempo. Sim. Então, isso, ele repercute e ele alinha com esses momentos que a gente viveu da linha do tempo. E isso aflora e isso potencializa cada vez mais naquele momento. Como se fosse eu gritar numa multidão. Quem tem o nome de Rodrigo e todo mundo levantar a mão. Perfeito. Quem for levantar a mão está relacionado com o Rodrigo. É a mesma coisa aquele momento de tristeza. Os momentos de tristeza da tua vida, eles começam a aflorar no teu inconsciente. E vai vindo para o teu consciente.
Porque lembra, o teu universo externo, ele não entende se você está lutando, se você está num amor, se você está numa família, se você está no emprego, não interessa. Perfeito. Interessa a emoção que você está sentindo. Porque essa emoção, ela rege momentos que estão lá guardados na tua gavetinha. É como se fosse você pegar um jogo de... Ah, eu tenho 1000 jogos de videogame. Vamos pegar só os jogos que tem a palavra futebol. Vai ter uma pá de jogos. E isso começa a florar. Por isso que a gente fica completamente desestruturado. Perfeito. Entendeu? E deixa eu te fazer aqui, isso aí mesmo que o Marcelo tinha perguntado, eu estava dando só uma geral aqui. Na hora da luta, algumas pessoas não conseguem ouvir as instruções do coach. Por que isso acontece? Isso aí é interessante também, essa pergunta do Wesley Andrade. Na hora da luta, algumas pessoas não conseguem ouvir as instruções do coach. Por que isso acontece? A questão dele falar não conseguem ouvir, Sim. não conseguem fazer, não conseguem praticar, não conseguem ter a ação que o coach está direcionando naquele momento. É falta de confiança. Falta, né? Não sei. Eu acho que a pergunta dele foi diferente. Eu acho que a pergunta dele é pelo fato de você estar completamente estruturado o cérebro. Essa pergunta que ele falou foi pelo fato de você estar exatamente no momento da luta e você não escutar a estratégia do teu técnico. Sim. Então, naquele momento, o teu cérebro está tão desestruturado, porque naquele momento, o que o teu cérebro entende? Os comandos dele. Sim. Enquanto você não souber silenciar o teu cérebro naquele momento para escutar o teu externo, você acha que ele vai escutar o externo? Você precisa de um condicionamento muito forte. Por quê? Porque ele tá tendo o visual. Qual é o visual? Aquele momento com o adversário. Ele está tendo tato. Todos os sentidos dele estão ativados. Estão ativados. Então, além de estar ativados, ele precisa o quê? Silenciar o quê? Aqui para escutar o de fora. Porque ele está escutando 5.000 pessoas. Ele está escutando mais de 10 lutando, porque geralmente o ginásio tem muitas lutas no determinado momento. Então é muito difícil. Precisa ter um sincronismo muito grande entre atleta e técnico. Sim. Você precisa criar um mecanismo para naquele momento o atleta olhar para você. Porque não é fácil. Isso é normal. Tem muita coisa acontecendo no teu universo ali. Naqueles 5 metros quadrados ali. Sim. Então, para você ainda entender o que o externo, para você entender que esse externo é o seu técnico e ainda absorver o que ele está te pedindo, isso requer muito treino. Perfeito. Perfeito. É isso aí, porque acontece muito esse feeling assim. Eu vejo, Renato, que acontece com os meus atletas, com a maioria, até não sei se é um fator positivo ou negativo isso aí, porque, exemplo, todo mundo comenta bastante quando eu estou trabalhando de treinador, assim, de coach, assim, na hora da luta, né, de corner, assim, eu estou ali presente fisicamente, eu acabo falando, os meus atletas fazendo tudo que eu falo, entendeu? Então, eles têm essa relação, assim, também, essa relação de confiança, mas eu estava explicando outro dia isso, que eu sinto que isso aí foi criado devido a muito tempo, com muita confiança diária, né? É uma relação próxima, tipo, não só dentro da academia, mas uma relação também muito mais próxima de amizade e diversos exemplos de sucesso que já passaram na minha mão, gera esse exemplo positivo de falar, pô, se eu fizer vai dar certo também para os novos que estão chegando, entendeu? Então, assim, acontece, mas também tem um lado negativo que eu vejo, porque, por exemplo, tem diversos atletas que geram essa dependência do Cavaca estar ali do lado de fora, que quando vão lutar sem o Cavaca, lutam mal. Perfeito. Lutam diferente. Parece que eles criam
cima de mim uma âncora, sei lá se é isso ou não, né? Uma segurança ali que, tipo, pô, eu acho bom quando eu tô, mas quando eu não tô, eu acho isso ruim acontecer, essa relação, essa sintonia acabou se tornando, em alguns casos, uma dependência. É tu mesmo, Felipe. Então, isso eu sinto que muitas vezes tem que ser trabalhado isso aí na cabeça do cara. É um negócio que a gente vai conversar. Quebrar esse vínculo, o atleta conseguir render quando eu estiver e quando eu não estiver, entendeu? Então, a gente colocar no nosso plano aí futuro para a gente poder trabalhar. É que nem você falou da... Tu e mais uma... É que nem você falou. Essa dependência... tem ele mais uma meia dúzia aí. Aí, essa dependência que você fala é justamente uma confiança que o sistema dele tem em você.